bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de CorelDRAW X5. Nessa aula nós vamos trabalhar um pouco com mídia artística. E já logo na próxima aula nós vamos trabalhar um pouco sobre pincéis de mídia artística. Nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre os pincéis, a mídia artística, o que a gente pode fazer com ela. E na próxima aula a gente vai aprender como criar os pincéis de mídia artística, que vai ser bem interessante, tá? Bom, mídia artística está localizada aqui no mesmo subgrupo da ferramenta Mão Livre, Bezier, da caneta, spline, linhas, curvas, tudo que a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Nós vamos escolher aqui mídia artística, tá? E aqui ele vai me exibir o tipo de pincel que eu tenho, né? Vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Nós temos aqui a suavização, que geralmente deixa em 0, tá? Para deixar uma linha bem suave, e a largura da pincelada. Ângulo, também vou mostrar um pouquinho para vocês o que ele faz. E olha só, tá vendo? Ele está me dando um pincel, porque mídia artística ele é um pincel, tá? Você vai dando pinceladas na tela e ele vai colocando um objeto, né? Uma linha, um estilo gráfico, um ornamento gráfico que a gente escolher. Vamos clicar aqui na opção pré-definir, que é o primeiro. E aqui ele me dá algumas opções de linhas, tá vendo? Alguns vetores que são colocados como pincéis. Isso aqui é bem interessante em alguns desenhos. Quando você tem que fazer algum desenho um pouco mais ornamentado, eu vou importar aqui para dentro da nossa tela. Deixa eu ir lá na minha área de trabalho. Um desenho que a gente vai desenhar um pouco, vetorizar, aliás, um pouco mais para frente. O leãozinho da Copa, o Zakumi. Olha só que bonitinho. Tá? Ó, tá vendo que aqui ele tem algumas pinceladas irregulares, ó. Algumas são mais finas, outras mais grossas, tá? São justamente alguns pincéis de mídia artística, tá vendo? Aqui ele tem uma variação interessante. Então, escolhendo um, aqui deixando em 0, aqui eu posso aumentar um pouco. Isso aqui está calibrado em milímetros. Vou deixar o pincel um pouco mais grande, um pouquinho mais grande aqui, um pouquinho maior, para vocês terem uma ideia do que a gente pode fazer, ó. Clicando, arrastando, eu vou criando pinceladas, tá vendo, ó? Olha. Eu posso alterar a cor clicando aqui. Com isso é muito fácil você criar um logotipo, uma logomarca, né? Não sei o que você for criar aí, dá para fazer utilizando somente o pincel de mídia artística. Eu vou escolher um outro estilo diferente, ó. Facilmente você pode criar uma logomarca aqui, facilmente, tá? Olha só. Você pode criar também as bordas de uma ilustração que você vai fazer. Vamos ver aqui. Vou pegar o pincel novamente. E olha só. Tudo que eu desenhar, ele vai ser transformado numa mídia artística. Tá vendo? Ó? E é claro, depois eu posso redimensionar isso tranquilamente. Posso mudar a minha mídia artística, ó, conforme vou selecionando no painel aqui em cima, ele vai me fazendo as alterações em tempo real, olha só. Tá vendo? Tá, posso mudar a cor, colocar preto, vou duplicar e pintar de amarelo. Olha só, tá? Eu posso mudar o pincel. Vou colocar agora o pincel, ferramenta pincel, tá? E aqui ele me dá algumas opções, tá? Subopções, tá? Vou clicar aqui na artístico e ele me dá algumas opções interessantíssimas. Olha só. Essa opção, por exemplo. Olha só. Que interessante. São efeitos realmente bem interessantes para a gente fazer
um ornamento em qualquer lugar da nossa arte. Olha só esse daqui. Olha só que interessante. Dá para criar uma moldura fácil, utilizando somente a ferramenta de mídia artística. Dá para viajar bastante nisso aqui, tá? Vou dar um exemplo um pouco mais interessante aqui, ó. Mais um. Olha só. Olha como você cria um logo fácil, só sabendo mexer aqui, hein? Interessante, hein? Vou mudar aqui para caligrafia, vou mostrar um ou dois de cada um, só para vocês entenderem bem. Olha, esse aqui tem algumas coisas bem interessantes aqui, olha aqui. Olha só, hein? Bem fera, né? Olha só. Na próxima aula a gente vai aprender a fazer isso daqui, hein? Rolar. Olha. Vou criar um agora em amarelo, ó. Azul. Em verde. Olha que interessante. Temos outros aqui também, ó. Olha que show de bola esses efeitos, né? Você não precisa vetorizar nada, já está tudo pronto, ó. Até o conjunto sensual, olha só que interessante. Olha só que legal. Olha, dá para você criar coisas bem fantásticas aqui, ó. Tribais, dá para você criar logo, ornamento, dá para você criar uma moldura. Olha só. Vamos ao próximo conjunto aqui. Espirrar. Esse espirrar é interessante, ó. É como se fossem manchas de tinta que você estivesse espirrando, olha só. Olha que interessante. Você pode criar um fundo abstrato com isso aqui. Olha só. Então depois vocês testem bastante esses recursos da mídia artística e vocês vão descobrir aí coisas fantásticas. Olha só, setas. Dá para você ornamentar bem essas setas, ó. Textura. Olha só. Olha essa. Show de bola, hein? Olha só. Opa, dá. Vamos voltar na mídia artística. Espalhador. Espalhador é bem interessante, porque você tem várias subcategorias aqui. E espalhar é o seguinte, você vai fazer uma linha, uma curva, e ele vai espalhar objetos ao longo dessa linha que você desenhar, desse formato que você desenhar. Por exemplo, olha aqui, ó. Olha que interessante para você fazer. Isso aqui é interessante para você fazer uma moldura. Tá? Uma moldura bem ornamentada, olha só. E aqui você define o tamanho dos objetos espalhados, tá vendo? Ó? Você pode diminuir. Não precisa ser tão grandalhão desse jeito. Vamos fazer de novo e já espalhar com o tamanho alterado. Vou colocar aqui 50. Olha só, você já espalha objetos menores. Ó. Você pode fazer uma moldura mais interessante. Né? Então tem vários objetos. Aqui eu não vou entrar muito no mérito de tantos objetos. Vou pegar aqui, tem até alimento. Ó. Olha que engraçado.
Nós temos aqui diversos. Nossa, tem de tudo aqui nesse Corel, ó. E nós vamos aprender a fazer isso justamente na próxima aula. Você espalha o povão aqui, ó. Espalha o povo aí, ó. Só clicar e arrastar, olha só. Dá pra viajar. Vamos ao próximo, senão a gente não vai terminar essa aula hoje. Vamos lá, tchau, objetos. Bom, de novo na mídia artística, nós vamos clicar aqui em caligráfico, tá? Olha só o que o caligráfico ele faz. Bem mais comum, mas também não deixa de ser interessante. Você também pode variar o tamanho aqui, claro. Opa! Vou mudar de cor aqui para ver melhor, ó. Olha só. Tá? E agora o último. Deixa eu selecionar tudo e apagar. Pressão. Que é um pouco mais diferente, não é tão caligráfico, ele é por pressão mesmo, ó. Tá vendo, ó? É quase a mesma coisa do caligráfico, só que ele é um pouco mais preciso, tá? Ele é uma forma, praticamente uma ponta igual, tá vendo? Uma ponta igual. Já o caneta não, caneta, olha só, olha a ponta irregular dele, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Por pouco eu não fiz o símbolo do McDonald's aqui, né? Olha só, daria para fazer se quisesse, ó. Você vem, faz aqui e aqui. E agora a gente clica fora, clica no pincel amarelo. Olha só, o McDonald's. Não tem nada a ver, eu sei. Mas é para vocês aprenderem, né? Bom, nessa aula que eu queria passar para vocês era isso. Na próxima videoaula a gente vai aprender justamente como criar esses pincéis de mídia artística. Vocês puderem perceber que são vários, a gente tem várias opções aqui para poder brincar, né? Então eu espero vocês na próxima videoaula e